aqui dessa equipe esportiva da Rádio Liberdade. E hoje, na mesa técnica, mais uma vez, Heitor Bragança nos dando aquela assistência técnica. Vamos inicialmente começar a falar de Valério Doce. Sábado tivemos em Itabira, Valério Doce 1, Vila Nova de Nova Lima 2. Valério perdeu de virada, houve atraso na chegada do Vila, atraso na chegada do trio de arbitragem, atraso na chegada do representante da federação, atraso no início da partida, consequentemente atraso no término da partida, atraso na alimentação dos jogadores, desrespeito ao regulamento do campeonato, ao estatuto do torcedor, enfim, sábado aconteceu tudo que não devia ter acontecido, inclusive a derrota do Valério em consequência de tudo isso, que acaba refletindo dentro de campo. Quem acompanhou de perto, eu estive lá, mas quem acompanhou de perto e vai nos falar sobre esses lamentáveis episódios é o Juninho. Juninho, deu tudo errado, né? Deu tudo errado. Na verdade, os árbitros chegaram lá no Valério, já eram 10h14 para o jogo do Juvenil, marcado às 10 horas, né? O time, o Vila, que é o adversário do Valério, chegou às 10h24 e o representante da Federação Mineira chegou às 10h40. A partida começando às 10h51 da manhã. Para agravar a situação bastante, aliás, o representante da Federação Mineira orientou o árbitro pelo telefone a iniciar o jogo sem a presença dele. Onde é que já se viu iniciar uma partida oficial sem o representante da entidade que representa o esporte, né? Federação Mineira, se jogar uma lona lá por cima, vira circo, né? Da maneira que tá, se jogar uma lona vira circo, se cercar vira hospício, né? Só artista, né, Juninho, na Federação Mineira. Tem coisa que é só com a Federação Mineira que acontece, né? Pois é, e eles estão treinando tão bem, esses representantes deles, que o representante da Federação Mineira, desrespeitando o estatuto do torcedor e as regras da competição, que o jogo começou bem mais tarde, o adversário do Valério chegou às 10h24, né? O limite seria chegar às 10h15, é o que prevê o regulamento da competição, que no máximo às 10h15 a partida já deveria ter sido iniciada. Ele falou que a partida teria que acontecer de qualquer maneira e afirmou isso na minha frente ao supervisor lá de futebol das categorias de base do Valério, o Beto, né? Exatamente. Inclusive, além de todas as questões que eu coloquei aqui anteriormente, o desrespeito, atitudes e atos que infringiram o regulamento do campeonato e também o estatuto do torcedor, além de infringir também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o juvenil é uma categoria cuja faixa etária inclui menores de idade. Então, quer dizer, é uma coisa aí até para o Ministério Público, porque tem menores envolvidos e a federação não pode, de maneira nenhuma, eu diria que a federação não pode compactuar com isso, muito menos promover esse tipo de, essa baderna, essa palhaçada, porque isso partiu da própria federação. Porque se o pessoal da federação estivesse em campo no horário previsto, o Vila Nova ia estourar o tempo de carência do regulamento, que são 15 minutos, e automaticamente não haveria partida. Mas agora como é que você concebe que um trio de arbitragem entre em campo às 10h40? Então, quer dizer, conversei com o representante da federação, conversei com o árbitro e os dois assistentes, e o que houve foi um desencontro de informações. Cada um fala uma coisa. O rapaz lá, o representante da federação, falou que bateu o carro em Belo Horizonte, que abriu mão do BO e queria fazer o BO aqui em Itabira. Pediu para o sargento Macedo fazer o BO para ele aqui em Itabira, de um acidente que aconteceu lá em Belo Horizonte, na BR-381, na saída de Belo Horizonte, jurisdição de atuação da Polícia Rodoviária Federal, por se tratar de uma BR, né? Então, quer dizer, tudo errado. Pois é, mas na verdade, o que Na importa... realidade, Juninho, não estou entrando nesse mérito aí não, porque nós estamos fugindo da esfera desportiva. Na realidade, eu estou querendo te mostrar, e para o nosso ouvinte, exatamente como que esses caras tentam manipular a situação, quer dizer, inventam umas desculpas que não tem nada a ver. Não, no fundo, o que importa pra gente, Samuel, é que a partida não deveria ter acontecido. No resumo, sim, concordo com você. você. Não deveria ter acontecido. Não interessa qual foi o problema que eles tiveram lá, o regulamento da competição determina que eles estejam presentes no estádio 2 horas antes do início do jogo. Se isso está determinado, por que eles deixaram para viajar de última hora? Por que eles não vieram antes? Por que não vieram um dia antes? Sabe, não é problema nosso se eles tiveram problemas na estrada, isso não afeta a gente. Exatamente. E outro detalhe, né, Juninho? Segundo o representante lá da federação, o trio de arbitragem viria com ele para Itabira. Ou seja, ele,
o delegado da partida, se propôs a trazer a bordo de seu veículo o trio de arbitragem. Como ele bateu o carro em Belo Horizonte, ele ligou para o trio de arbitragem e pediu que eles viessem de ônibus. Ou seja, os caras vieram de ônibus de Belo Horizonte para apitar um jogo aqui, já em cima da hora. O ônibus demora, em média, 2 horas para chegar aqui. Ocorrendo, tudo bem. Se não tiver nenhum pepino na 381. Então, quer dizer, por aí você vê a falta de compromisso dos caras. Fica parecendo aquela piada do cara que ia viajar, 1h da tarde, aí só tinha passagem para as 3. Isso aqui em Itabira. Aí ele falou com a moça do guichê, não vou querer a passagem, não vai demorar muito, eu vou ir na pé mesmo. Então é complicado, né? Parece piada, né, Juninho? Foi uma piada de mau gosto, porque prejudicou o Valério. A equipe, por causa desse resultado, está praticamente eliminada. Depende ainda de uma combinação de resultados meio absurda para conseguir uma classificação. Então, é lamentável que isso tenha acontecido com o Valério, né? A gente tem menos uma equipe agora disputando o Campeonato Mineiro. Olha, Juninho, eu, na condição de torcedor e de colaborador do Valério, quando sou requisitado, é bom frisar, quando sou requisitado, sou colaborador do Valério e me ponho sempre à disposição. Uma pessoa do Valério me ligou, eu estava em casa, até não vou citar o nome dessa pessoa, me ligou e me passou a situação. Era 10h20 e essa pessoa me falou, Samuel, vai ter o jogo do Valério aqui, não chegou ninguém ainda. Eu, como tenho boas relações dentro da Federação Mineira, liguei no celular de um amigo do tribunal e ele colocou para mim, confirmou que o jogo estava marcado e que algo de anormal estava acontecendo, porque não era comum isso. Posteriormente eu